Olá, no programa de hoje, impactos e desdobramentos do tarifaço de Trump contra o Brasil. O decreto do presidente dos Estados Unidos que sobretaxou os produtos brasileiros e as centenas de exceções. A aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. As reações do governo Lula e das instituições nacionais. A prisão domiciliar de Bolsonaro e o futuro das relações diplomáticas entre o Brasil e a superpotência. Eu converso com o cientista político e professor de Relações Internacionais, Oswaldo Deon. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, professor Oswaldo. Sempre um prazer receber. É um prazer estar contigo aqui no Mundo Político, Marco. Oswaldo, Trump assinou o decreto da sobretaxa que entra em vigor em 6 de agosto, excluindo quase 700 produtos. O que lhe pareceu esse desenho final após as primeiras ameaças e como dimensionar seus reais impactos? Eu acho que o presidente Trump tem duas vertentes mais importantes para a definição das taxas, né? De um lado, ele está olhando para o seu eleitor. Ele está observando quais são as possíveis alterações desses eleitores do ponto de vista da sua maior ou menor popularidade. Está tentando falar com um eleitor dos Estados Unidos profundo, com aqueles Estados Unidos que está desindustrializando, que está perdendo emprego, perdendo competitividade, perdendo a condição de ser a única potência no sistema internacional. E, por outro lado, ele está julgando um tabuleiro geopolítico. Então, essa movimentação dele, seja em abril, seja agora mais recentemente, é uma movimentação em que ele usa um instrumento só de política internacional, que é a política comercial, e tenta ter resultados positivos para esses dois públicos. No passado, eu aprendi com muitos dos meus professores que toda política externa dos Estados Unidos tem uma grande dose de política doméstica. Então, nesse sentido, Trump busca esse eleitor médio insatisfeito, esse perdedor da globalização, aquele descontente com o comércio internacional, aquele que acredita que seus problemas têm a ver com o fato de que as empresas saíram dos Estados Unidos e foram em direção à Ásia. Mas há risco do tiro sair pela culatra, por exemplo, com aumento, né, do custo de consumo na ponta para muitos americanos? Nós estamos em um período muito próximo às mudanças que aconteceram tão recentemente. Então, se a gente for olhar os grandes números, ainda é impossível da gente poder verificar um impacto muito profundo e negativo. Mas já houve o contrato, a contratação de uma série de problemas que os estadunidenses vão viver no futuro próximo. Seja do aumento de inflação, seja da corrosão daquilo que ao longo do tempo fez com que os Estados Unidos tivessem essa posição política e econômica tão relevante, não é? Que é a ideia de credibilidade. Perderam também, tendem a perder empregos, porque essa perspectiva ela está associada a um combate contra imigrantes nos Estados Unidos e há no mercado de trabalho uma pressão muito forte no que diz respeito ao fato de que muitos desses postos não serão preenchidos, né? Isso pode gerar problemas, sejam eles fiscais, problemas no mercado de trabalho. Então, todas essas decisões elas impactam negativamente, sejam para os Estados Unidos, também para o mundo inteiro. Para o Brasil, nós temos aí uma pauta exportadora muito importante, uma pauta exportadora em que nós já aumentamos a complexidade dos produtos exportados, mas nós precisamos também dos Estados Unidos. Então, os efeitos imediatos para o Brasil já são sentidos. As cadeias produtivas, não apenas exportadoras, mas todo o setor agrícola brasileiro, o setor industrial, siderúrgico brasileiro tem sofrido e tem se mobilizado no intuito de poder fazer com que suas partes nos Estados Unidos, porque nós temos grandes cadeias globais, empresas brasileiras que também têm seu lugar nos Estados Unidos, façam com que essa profusão de lobbies em Washington, na Avenida Pensilvânia, possam reverter as decisões iniciais e, pelo que você disse, Marco, já conseguiram reverter uma parte muito importante, porque muitos produtos brasileiros que naquele período poderiam estar com alíquotas de 50%,
terão taxas muito mais baixas. Até em virtude desses impactos projetados, onde diversos atores políticos e diplomáticos brasileiros, de fato, né, se mobilizaram nas últimas semanas para tentar contornar esse tarifaço. Qual sua avaliação geral sobre a posição que o governo Lula vem adotando na questão? Bom, eu tenho observado algumas possibilidades, né, e algumas demandas também, seja do setor privado ou da oposição brasileira. Em parte, o setor privado, em alguns segmentos, comprou o argumento da oposição, a ideia de que Lula deveria ligar para o seu homólogo Trump, que deveria solicitar, né, mudanças no relacionamento comercial entre os dois países, ceder em várias questões, e a partir daí Trump promoveria uma redução generalizada das tarifas, né, apresentadas. Por outro lado, eu pude observar também de que uma parte daqueles que queriam mudar esse status quo original demandavam que pudesse haver uma negociação com atores internos nos Estados Unidos, que os grupos de pressão, de que deputados e senadores do Partido Democrata, que as frentes parlamentares nos Estados Unidos, de que setores ligados à indústria e aos sindicatos de indústrias nos Estados Unidos... A própria diplomacia brasileira já está atuando também, pudessem se mobilizar junto com a diplomacia brasileira no intuito de poder fazer entender de que caso as alíquotas acrescentadas de 40% fossem mantidas, seria um prejuízo para os americanos e para o americano médio. Porque não importa, nesse momento, o americano de Nova York ou da Califórnia, dos setores de Massachusetts, em parte da Pensilvânia, dos setores mais industrializados e mais ricos dos Estados Unidos. Mas sim, como eu disse no início, o americano médio. Esse que está ganhando salários abaixo de $5.000 mês. Esses que estão vendo o seu seguro de saúde ir além de $1.500, $2.000 mês. Esses que já não têm mais condições de poder pagar sua hipoteca. Esses, sim, são aqueles que Trump busca sensibilizar com esse tipo de visão, que é uma visão de 10 anos atrás, que é uma visão que imaginava que as empresas estariam alocadas em função da redução de custos na Ásia ou na América Latina. Isso não faz parte daquilo que é o cardápio das grandes cadeias internacionais. Elas buscam especialização, elas buscam mercados, elas buscam uma logística mais adaptada aos seus desafios produtivos, elas buscam conexões e não mais a ideia de salários baixos, como muita gente ainda no mundo imagina. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, já teve um encontro, né, na última semana lá nos Estados Unidos para tratar dessa questão e sinalizou em declaração nesta terça-feira que deve vir uma resposta oficial do Itamaraty em 18 de agosto. Qual seria a margem de manobra do Brasil, Deon, a seu ver, com base na chamada lei da reciprocidade econômica? Quando a gente estuda, né, negociação internacional, a gente busca entender qual é a posição daquelas partes quando elas estabelecem essa negociação. A parte dos Estados Unidos, nesse momento, a parte do presidente Trump, é uma parte bastante inflexível. Apesar de que nós tivemos a oportunidade de observar de que houve o recuo em algumas negociações com determinados países. Não porque os países mandaram seus representantes ou porque estabeleceram negociações de alto nível, mas porque as pressões domésticas foram percebidas por parte do Departamento de Comércio e por parte também da Casa Branca. Mauro, o nosso chanceler, está hoje nos Estados Unidos conversando com esses segmentos, no intuito de poder fazer a eles entender de que a ausência de negociações não expõe o governo brasileiro. Ao contrário, permite que o governo brasileiro lance a ideia de soberania como uma palavra-chave do processo político nacional e que possa ter os benefícios que a gente pôde observar, por exemplo, no Canadá, que nós tivemos oportunidade de observar na Austrália, que nós tivemos oportunidade de poder entender de que esse tipo de demanda é uma demanda que bate fundo no eleitor médio, essa ideia de defesa nacional. Pesquisas recentes mostraram justamente uma reação
de popularidade do presidente Lula, que coincide, né, com essas respostas ao tarifácio, né, que foram dadas pelo presidente em declarações públicas. Exato. O presidente Lula estava num período de baixa do ponto de vista da avaliação da população brasileira. Mas houve uma mudança nesses últimos 30 dias, 20 dias. Várias pesquisas mostram que a diferença entre a aprovação e a desaprovação diminuiu sensivelmente. É a defesa da soberania como um ativo eleitoral. Exato, um ativo político e eleitoral. Colocando figuras como o Alckmin e também o ministro Haddad como figuras proeminentes da política brasileira e não apenas da administração pública do país, fazendo com que eles possam, por exemplo, colocar em xeque a própria posição do governador de São Paulo, que buscava, né, ser uma alternativa dentro do campo da direita e da extrema-direita para a sucessão presidencial ano que vem, e talvez, tendo em vista vários comentaristas e várias análises que eu pude observar nesses últimos dias, talvez dispute o governo do estado de São Paulo, mas nesse caso, com o vice-presidente Alckmin ao seu encalço, né? Ou eventualmente o ministro da Fazenda também candidatando-se ao Senado, ou eventualmente o inverso, colocando esses dois nomes que até então estavam em uma situação muito difícil em uma posição, por exemplo, de alta competitividade eleitoral. Mas é cedo para fazer essa avaliação de forma mais definitiva, né, sobre impactos políticos. É cedo, mas é importante que a gente possa notar de que, vencendo agora esse segundo semestre, nós vamos ter uma aceleração no tempo político e no tempo eleitoral. Então, vai ser muito difícil também para o governo criar novos motes, da mesma forma também que será muito difícil para a oposição deixar de lembrar desse segundo semestre de 2025, bem como também da prisão do ex-presidente Bolsonaro, como pontos problemáticos na agenda daquilo que a oposição brasileira defenderá nas eleições do ano que vem. Falando nessa prisão, né, domiciliar de Jair Bolsonaro, que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, sob o argumento aí de descumprimento de medidas cautelares. Ela pode ser um complicador para novas negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos? Nós já tivemos uma manifestação crítica em nota do Departamento de Estado estadunidense. Seja o Departamento de Estado, por exemplo, Marco Rubio, né, que é o representante do departamento, o secretário de Estado, ou eventualmente aquela carta que o presidente Trump não mandou para o presidente Lula, mas que divulgou publicamente, a gente pôde observar nessas duas manifestações de que o argumento político está no centro do aumento das taxas, das tarifas no que diz respeito às exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então é possível, é provável, inclusive, que aumentem as restrições, seja ao ministro Alexandre de Moraes, aos demais ministros do Supremo, numa interferência indesejada, tanto no Estado brasileiro como especificamente no Judiciário brasileiro. Imagina, Marcos, se fosse o contrário. Imagina se o Brasil estivesse pressionando, né, os juízes da Suprema Corte. Vamos imaginar naquele processo que aconteceu, por exemplo, na Flórida, quando a Flórida decretou a vitória de Bush e a derrota, naquele período, do candidato democrata. Imagine se o Brasil se mobilizasse, se tivesse pessoas na porta da casa dos juízes, lá da Flórida, naquele período. Isso seria muito mal visto, não só nos Estados Unidos, mas na comunidade internacional. E aqui, aparentemente, ainda há pessoas que acreditam que essa influência é benigna. Não é benigna nem para o Brasil e nem para qualquer lugar do mundo. E não seria benigna também nos Estados Unidos. Além dessas alegações de perseguição política, né, supostamente indevida a Jair Bolsonaro, muitos analistas apontam pressões das Big Techs e incômodos com articulações dos BRICS como panos de fundo também relevantes nesse momento. Qual a sua leitura? Bom, é possível que nós tenhamos muitas pressões de Big Techs, né? Por exemplo, em relação ao PIX, né, que é um grande sucesso brasileiro dos técnicos do Banco Central, e que chama muita atenção. São trilhões de reais que já foram transferidos em função do PIX.
E é claro que isso coloca em risco, ao menos, a expansão das grandes bandeiras, né, de cartões dos Estados Unidos aqui na região. E há uma possibilidade da expansão do Pix para outros países da América do Sul e, eventualmente, até para países europeus, como a gente pôde observar. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admite que isso possa ser colocado à mesa, né, de negociações nesse momento. Sim. Há importantes lideranças econômicas, lideranças acadêmicas da área da economia, dizendo de que o Pix é uma invenção genial, é algo muito interessante, reduz o custo do usuário e, ao mesmo tempo, mantém a soberania sobre a moeda, que é algo que contrasta, por exemplo, com bitcoins e algo que contrasta, por exemplo, com a ideia de que as bandeiras todas para as transferências devem ser privadas, né? Então é possível, não só aí nesse campo de fintechs ou do setor bancário, mas também em outras áreas relevantes, né? Porque, afinal de contas, são mercados trilionários e o Brasil é muito importante nisso, tanto na área de finanças, né, dos recursos econômicos, como também em outras áreas relevantes de tecnologia. Deon, falando agora da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Promulgada pelo ex-presidente Barack Obama, a norma já puniu mais de 650 pessoas e entidades ao redor do mundo acusadas de violações de direitos humanos. William Browder, principal articulador da legislação, discorda da aplicabilidade dela a Moraes. O que essa medida representa do ponto de vista histórico para as relações diplomáticas entre os dois países? Ela foi sancionada ainda no governo Obama, né? Então, ela era uma espécie de ariete contra, por exemplo, a situação dos barões, né, que ocorria na Rússia naquele período e que eram pressionados, oprimidos, né, pelo regime russo do atual presidente Putin. A gente pode lembrar do caso Khashoggi, né, por exemplo, a gente pode lembrar da situação da Arábia Saudita. Muitos, no caso da Rússia, foram sancionados, mas não no caso da Arábia Saudita. E mesmo ao longo de todo esse período, por exemplo, do primeiro governo Trump e agora, aqueles que, por exemplo, são contumazes, não é? Personalidades ofensivas aos direitos humanos, não têm sido sancionados com a lei Magnitsky. Mas nesse caso aí a gente pode observar, não só naquele que é uma espécie de criador da lei Magnitsky nos Estados Unidos, mas também de todos aqueles que defendem direitos humanos no mundo inteiro, que não conseguem enxergar não apenas o ministro Alexandre de Moraes, não é? Mas se a gente quiser observar o Brasil sob aspectos da democracia política, o Brasil está muito bem ranqueado. Inclusive, nesse momento, há uma crítica nos Estados Unidos acerca da própria qualidade da democracia. É claro que os Estados Unidos continuam a ser uma democracia, mas é uma democracia em erosão. Nós também não somos um grande exemplo de democracia, mas é uma democracia política que mantém a independência dos poderes. É uma democracia política que ainda há, nesse caso, uma diferença entre aquilo que é o poder executivo, daquilo que é o poder legislativo e o judiciário. E nesse caso, Marco, é curioso a gente observar que nas falas e nos escritos do presidente Trump, ele alega que são questões do governo brasileiro. Aparentemente, a Casa Branca ainda não entendeu da diferença de responsabilidades do judiciário brasileiro do executivo brasileiro. Não se trata do presidente Lula. Falando do judiciário brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes, não apenas por meio, né, dessa decretação de prisão domiciliar de Bolsonaro, já sinalizou também em declarações que não vai arredar pé, que não pretende se envergar a ameaças na condução dos inquéritos que lhe cabem. A Corte também, né, o Supremo Tribunal Federal, saiu em defesa do ministro em nota, defendendo a legalidade de todas as suas ações. Novas sanções dos Estados Unidos a ministros do Supremo brasileiros podem acontecer? Estão no radar a essa altura? Eu imagino que sim. É bom lembrarmos que os ministros do Supremo foram indicados por vários presidentes da República. E o Supremo hoje está fechado em copas. É importante dizer de que nós temos, inclusive, nomeados pelo presidente Bolsonaro, não é? Pelo ex-presidente Bolsonaro. E mesmo nesse caso, mesmo que alguns deles não estejam na primeira turma, ainda nós não observamos publicamente, não é? Uma contestação das decisões tomadas em primeira turma
que é um organismo colegiado do STF. Então, é de se esperar que elas ocorram, porque nós estamos observando uma escalada de sanções contra o judiciário brasileiro, e as últimas declarações, também a nota pública do secretário Marco Rubio, indicam isso. Indicam que há uma tentativa, no caso dos Estados Unidos, de poderem estabelecer, não é, uma relação mais intensa com o Brasil para poder demonstrar todo o seu poder, não é, e toda a sua liderança, que anda meio chamuscada do ponto de vista da Ásia. As relações com a Coreia do Sul, as relações com o Japão já estiveram muito melhores. As relações com a China, né, que é sua concorrente, também já estiveram bem melhores, da mesma forma com que a Europa, né, seus aliados, ao final da Segunda Guerra Mundial. Então, eu creio que é um grande recado para o Brasil, é um recado não só para esse governo, mas para o Estado brasileiro, que é uma demonstração que no declínio da potência, a sua região mais próxima é uma região de enorme interesse. E o mais importante ator das Américas, depois dos Estados Unidos, são o Brasil. E aí é bom lembrarmos que as relações com o México e com o Canadá também não são normais nesse momento. São relações muito tensas, em função do fato de que esses três atores, Brasil, México e Canadá, nessa região, são atores muito relevantes. Voltando às repercussões políticas, no campo da oposição, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, licenciado, e o jornalista Paulo Figueiredo estão atuando abertamente nos Estados Unidos por novas sanções, né, a ministros do Supremo e ao Brasil, em uma tentativa, né, declarada de forçar uma anistia ao ex-presidente Bolsonaro. Governadores de oposição, né, tentaram inicialmente responsabilizar o governo Lula, mas alguns deles foram realinhando discursos após repercussões ruins. O alinhamento a Trump traz mais riscos ou benefícios a esse grupo? Marco, eu tenho estudado as relações Brasil e Estados Unidos há muito tempo. Coordeno, inclusive, uma rede nacional, Rede Maria Quitéria, de estudiosos, né, na área de segurança e de defesa, e que tem os Estados Unidos como um dos pontos centrais, não é, da sua pesquisa, do seu trabalho acadêmico. A gente tem dificuldades de poder encontrar outro momento na história do relacionamento, que agora vai fazer 202 anos, que tenha sido tão difícil e tão emblemático, né, das limitações que nós estamos passando. Então você me falou, no caso, né, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Nesse momento, a atuação dessas duas figuras, né, tem feito com que as relações possam ter tensões ainda maiores. Maiores, por exemplo, que durante, por exemplo, o período Geisel-Carter, né, e a gente pode observar, olhando na história brasileira do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, que as pressões americanas sobre Geisel fizeram o distanciamento do regime militar brasileiro dos Estados Unidos. Mas houve um distanciamento, não ataques como nós estamos observando agora. A gente pode observar, por exemplo, durante o período de distanciamento de Vargas, antes da definição de que nós estaríamos junto dos aliados na Segunda Guerra Mundial, havia distanciamento, mas não ataques como a gente tem observado agora. Então, talvez esse seja, nesses 202 anos, o período de maior vale no relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. E eu creio que essas duas figuras que você acaba de citar são figuras que talvez nem o Barão do Rio Branco, nem Oswaldo Aranha, que são duas figuras importantíssimas pelo lado do Brasil no relacionamento com os Estados Unidos, teriam capacidade de poder resolver. Porque são, nesse momento, pessoas que estão nos Estados Unidos criando dificuldades para o Estado brasileiro. Não é um problema apenas para esse governo X ou Y, até porque os governadores aliados dessas figuras estão passando uma situação muito difícil também. Desatar esse nó depende necessariamente de uma conversa entre os dois presidentes, entre Lula e Trump? Eu acho que esse diálogo vai acontecer. Eu não creio que ele vá acontecer nos próximos dias, talvez nem nas próximas semanas. É possível que a gente vá observar, por exemplo, a diminuição das pressões sobre áreas que nós ainda não tivemos a diminuição das tarifas. Aqui eu vou lembrar, por exemplo, da relevante exportação de café brasileiro para os Estados Unidos. Em função das contingências de mercado, é possível que haja o abrandamento das alíquotas no período
próximo. Da mesma forma que outros segmentos, como é o caso do café, que podem diminuir as tensões. Caso as tensões diminuam, caso haja um refluxo, eu imagino que seja possível. Mas há um estremecimento, como eu não me lembro, das relações Brasil-Estados Unidos, e isso é negativo, seja para o Brasil, seja para os Estados Unidos. Não é bom para o Brasil que esteja distante dos Estados Unidos. Da mesma forma que também não é bom para os Estados Unidos que o Brasil esteja nessa postura de tamanha pressão. Seria muito importante que atores, outros atores, que possam ter um papel mais positivo, reconstruam esse relacionamento, estabeleçam um canal novo de diálogo. Eu acho que o chanceler Mauro Vieira tem essa capacidade de poder fazê-lo, e acho também que é possível que nós tenhamos, né, comissões do Senado ou da Câmara brasileira, talvez outros presidentes, talvez do presidente, né, do Congresso Nacional possa ter um papel maior. Acredito que o presidente Alcolumbre poderia ter se destacado mais agora nesse período, demonstrando a insatisfação de um dos outros poderes, né, daquele poder que não está em destaque nesse período, diminuindo as pressões, convidando seus homólogos nos Estados Unidos para poder conversar, para poder negociar e não mandar apenas uma delegação. Mas a presidência da Câmara, a presidência do Senado, o ministro de Relações Exteriores já está nos Estados Unidos no intuito de poder diminuir as pressões. Com a diminuição, Marco, eu acredito que esse diálogo pode vir a acontecer. Rapidamente, Deon, para a gente encerrar, já estamos com o tempo praticamente esgotado, mas terminar falando de Minas Gerais. O governador mineiro Romeu Zema sugeriu em uma recente entrevista, né, que repercutiu muito pelo país, que o Brasil deveria deixar os BRICS. Resumindo, o bloco, nas palavras dele, é uma ferramenta útil apenas para um grupo de líderes autoritários que gostam de sinalizar oposição ao mundo ocidental. Faz sentido? Marco, aquilo que eu aprendi e o que eu ensino é que política externa precisa ser pragmática, de um lado e de outro. O governador Zema acerta ao buscar os empresários mineiros, ao buscar os agricultores mineiros e criar alternativas de crédito para poder diminuir os problemas que esses exportadores mineiros têm. Mas tem problemas quando ele acredita de que apenas a aproximação com os Estados Unidos resolve o nosso problema do ponto de vista da nossa balança comercial e das nossas contas externas. Não é assim que funciona. Nós precisamos da diversificação dos compradores dos nossos produtos, sejam eles agrícolas, sejam eles industriais, serviços. Nós precisamos não só dos BRICS, mas nós precisamos da Europa. Nós estamos prestes a fechar um acordo histórico com a União Europeia. Nós precisamos das Américas, precisamos da América do Sul, que é o nosso espaço fundamental de articulação econômica e política. Portanto, não faz sentido que nós, ideologicamente, porque faz sentido, do ponto de vista político, maior proximidade com atores que hoje têm poder nos Estados Unidos, imaginar que nós devamos ficar distantes da Ásia. Ao contrário, nós devemos associar esses vários destinos para que nós não tenhamos apenas um único grande comprador. Nós precisamos de vários compradores, países árabes, países do leste europeu, países europeus da União Europeia, países da nossa região, também os Estados Unidos, que é um grande investidor no Brasil e é um país que nós temos 200 anos de relações comerciais e políticas. Os Estados Unidos reconheceram o Brasil 2 anos depois da nossa independência, em 1822. É um país de grande aliança e não serão essas questões momentâneas que devem abalar as relações entre esses grandes países da nossa região. Negar o multilateralismo é andar para trás. E em especial para países em desenvolvimento, Marco. Deon, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Foi um prazer mais uma vez, Marco, estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Eu conversei com Oswaldo Deon, cientista político e professor de Relações Internacionais. Falamos sobre os impactos e repercussões da sobretaxa a produtos brasileiros e da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, levadas a cabo pelo governo Trump. As reações das instituições brasileiras, a prisão domiciliar de Bolsonaro e os desafios nas relações diplomáticas com os Estados Unidos.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.